Que a paz de Cristo seja com você. Aqui é o João, esse é o nosso canal Poder do Evangelho. Nós estamos nessa série de vídeos respondendo aos argumentos católicos acerca do seu cânon com 7 livros apócrifos. No vídeo anterior eu respondi acerca do cânon católico, acerca do argumento do cânon alexandrino, que é uma falácia católica que eles usam para responder de prontidão ao nosso argumento de que o nosso cânon protestante tem base no testemunho dos judeus antigos. Então eles criaram esse argumento dizendo que eles também têm base, que na verdade eles têm base no cânon alexandrino, advindo esse argumento a partir da Septuaginta e dos manuscritos gregos da Septuaginta. No vídeo anterior, eu recomendo, se você não assistiu ainda, que é um vídeo até longo, que você assista a esse argumento, no qual eu refuto esse argumento, mostrando que nem a Septuaginta, nem os possíveis manuscritos gregos antigos da Septuaginta dão margem para os católicos crerem que o seu cânon tem base naqueles manuscritos. Muito bem, hoje eu vou continuar em resposta a esses argumentos, respondendo aos argumentos que os católicos têm em favor do seu cânon com os 7 livros apócrifos a mais que nós não aceitamos na nossa Bíblia, e vou continuar dando resposta a esses argumentos. Hoje o vídeo será menor, pode ficar tranquilo se você assistiu o primeiro, né? Que o assunto hoje é mais breve, diria assim. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber novos vídeos acerca dos assuntos que nós tratamos aqui. Se você gostar, envie esse conteúdo para mais pessoas que você entende ser edificante para você e para elas. Vamos fazer uma oração antes de começarmos nesses argumentos em favor do cânon católico. Senhor Jesus, nós te buscamos, Pai, buscamos em Ti conhecimento, buscamos em Ti, ó Deus, conhecimento para regermos a nossa fé. Deus, que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude aquele que está me assistindo a entender melhor a verdade da Sua palavra. Que em Cristo Jesus, toda a Tua igreja em toda a terra seja edificada para promover o Teu reino, para a Tua glória nessa terra. Amém. Muito bem, vamos ao segundo argumento. É o segundo argumento porque, na verdade, no vídeo anterior, como eu disse, eu já respondi ao primeiro. Então, outro argumento que os católicos sempre usam em favor dos apócrifos é esse. O Novo Testamento reflete o pensamento dos apócrifos. Até mesmo faz citação do conteúdo deles. Por exemplo, Romanos 1, versículos 12 ao 32, se refere à sabedoria 13, versículos 1 ao 9. Romanos 13, versículo 1, se refere à sabedoria 6, versículo 3. Mateus 27, 43, a sabedoria, capítulo 2, versículo 13, etc. Isto prova que os apócrifos são canônicos. Então vocês viram o argumento. Os escritores católicos dizem que o fato de os escritores do Novo Testamento fazerem alusão, ou às vezes até citação direta, dos apócrifos que eles têm como canônicos, são prova digna de que esses livros merecem status canônicos e autoridade de regra e fé e prática na igreja. E nós vamos responder isso. Primeiramente, nós precisamos dizer isso, que isso não significa aprovação imediata desses livros. O fato de os escritores do Novo Testamento citarem ou aludirem a esses livros que os católicos têm em suas Bíblias não significa necessariamente a aprovação deles. O Novo Testamento ele cita esses apócrifos católicos, mas não cita somente esses apócrifos católicos. O Novo Testamento cita, por exemplo, a carta clássica de Judas. Ela cita, por exemplo, a Assunção de Moisés, no versículo 9. E a Assunção de Moisés, nem os católicos nem os protestantes recebem como canônico. É um livro antigo, judaico. Judas também cita 1 Enoque, no versículo 14 da sua carta. E nenhum de nós aceita 1 Enoque como um livro canônico. Porque Judas faz citação de 1 Enoque e de Assunção de Moisés, estaria Judas dizendo que Assunção de Moisés e 1 Enoque são livros canônicos, dignos de fé e prática na igreja? É óbvio que não. O escritor Judas estava meramente aludindo a uma verdade, a um testemunho contido nessas obras e só. Aquela citação não é inspirada
nos apócrifos, é uma verdade dos apócrifos que Judas usou no seu texto e que na boca de Judas, inspirada pelo Espírito Santo, é uma verdade inspirada pelo Espírito Santo, e só aquele trecho, não o livro de Assunção de Moisés, nem o livro de 1º Enoque é inspirado por Deus. O escritor aos Hebreus, por exemplo, em Hebreus 11:37, quando ele fala dos heróis da fé, ele diz assim: foram cerrados ao meio. Cerrados ao meio. A literatura que nós temos sobre isso é um livro chamado Martírio de Isaías, uma tradição judaica, pseudepígrafa. Em Martírio de Isaías, capítulo 4, versículo 12, diz que Isaías foi cerrado ao meio com uma serra de madeira. E eu estou seguro, e todo católico está seguro, que Martírio de Isaías não é um livro canônico para ser recebido como regra de fé e prática na igreja. Então os escritores sagrados do Novo Testamento citam e fazem referência não meramente aos apócrifos católicos, mas fazem referência e citação também dos pseudepígrafos, que nem católicos nem protestantes consideram como Sagrada Escritura, mas que na verdade o escritor do Novo Testamento sabia que havia uma verdade evidente ali e por isso usou esse texto. Outro exemplo clássico é que os escritores do Novo Testamento não citaram apenas literatura religiosa, citaram também poetas gregos. É o caso do apóstolo Paulo, que faz referência em Atos capítulo 17, no versículo 28, por exemplo. Ele cita pelo menos 3 poetas gregos. Paulo cita Epimênides, do 6º século, Paulo cita Cleantro, do século 4 a.C., e cita também um poeta chamado Arato, do século 3 a.C. Eu pergunto para você, Paulo estaria dizendo que os escritos desses poetas gregos são inspirados por Deus e são dignos de regra de fé e prática na igreja? É claro que não. Paulo estava ilustrando uma verdade contida nos escritos destes poetas para falar aos atenienses na ocasião. Outro exemplo clássico é quando Paulo, escrevendo a Tito, em Tito 1,12, ele chama o poeta grego Epimênides de profeta de Creta. Ele diz assim, como um dos seus profetas disse. Eu pergunto para você, Paulo estaria dando status canônicos a Epimênides? É óbvio que não. Paulo estava ilustrando uma verdade contida nos escritos de Epimênides e dizendo, olha, mesmo um dos seus profetas testemunhou dessa verdade. Isso é evidente quando no versículo 13, em seguida ele diz, tal testemunho é verdadeiro. Ou seja, Paulo estava usando uma verdade ilustrada, usada nesses escritos desse poeta, para mostrar aos cretenses o quão era horrível o testemunho que eles tinham como cristãos perante a sociedade, inclusive. Seria como hoje eu citasse um trecho de um jornal que continha uma verdade, um fato evidente, para escrever uma carta para alguém. E só isso. O fato de um escritor do Novo Testamento citar uma obra antiga e apócrifa, histórica ou poética de algum autor não significa atestação digna de canonicidade desse autor. Então, logo, um católico ele não pode dizer que o fato do Novo Testamento citar as obras apócrifas necessariamente significa que tais obras apócrifas são inspiradas diretamente por Deus. Essa é a nossa primeira resposta a esse argumento aí. Vamos seguir para o terceiro argumento que os católicos usam em favor das obras apócrifas desses livros canônicos que eles têm na sua Bíblia, a mais que as nossas Bíblias. Terceiro argumento. Os pais da igreja usavam os apócrifos como parte das escrituras no culto. Alguns pais, como por exemplo Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, aceitavam os apócrifos como sendo canônicos. Vamos refutar esse argumento dizendo o seguinte: apesar de que muitos pais aceitaram e usaram esses livros como canônicos, isso não prova necessariamente que esses livros merecem ser canônicos e recebidos como autoridade para a igreja. O testemunho dos pais não pode servir de base para o cânon das escrituras como norma infalível. Não pode, esse argumento é no mínimo falho. Ao mesmo tempo que os pais eles citavam essas obras como canônicas, eles também cometeram muitos erros e muitas falhas grotescas para a teologia cristã.
Logo, estamos falando de pessoas falhas que não tinham noção do que estavam fazendo e não tinham tais informações como nós temos hoje, como outras pessoas tiveram em épocas distintas nas quais rejeitaram esses livros apócrifos. Mas a prova cabal de que esses pais não servem de prova de que esses livros merecem canonicidade é o fato de que muitos pais rejeitaram esses apócrifos. Ou seja, se a prova é o número de testemunhas, os protestantes certamente estarão num alicerce mais firme que os católicos acerca do cânon do Antigo Testamento. Porque se um católico usa, por exemplo, esses pais do primeiro, do segundo, do terceiro século, quarto século em diante, em toda a história da igreja, para provar esses apócrifos, os protestantes, nós protestantes, podemos citar muitos outros pais que rejeitaram esses apócrifos. Os católicos listam esses primeiros pais aí. Eu posso dar uma lista de muitos pais aqui. Por exemplo, no século III, eu posso citar Orígenes, que era um erudito em hebraico e grego, que rejeitou, claro e evidentemente, esses apócrifos. Eu posso ir para o quarto século e citar Atanásio. Eu posso citar Cirilo de Jerusalém. Eu posso citar Hilário de Poitiers, que também rejeitou esses apócrifos. Eu posso citar Gregório de Nazianzo. Tem muitos pais. Eu posso citar, por exemplo, Eusébio de Cesareia. Quem não conhece Eusébio? Quem não recebe o testemunho de Eusébio até certo nível como verdade da história eclesiástica? Então, se um católico vem e cita muitos pais da igreja, os protestantes fazem a mesma coisa. Enquanto o padre, o papa, o bispo cita alguém que aceitou, eu vou lá e cito alguém que rejeitou. Enquanto ele cita um, eu cito dois, três. Então isso não é prova cabal de que os apócrifos são dignos de canonicidade, regra e fé e prática na igreja. Eu posso citar também São Jerônimo, no quarto século, que era um erudito, e parece irônico que os católicos tenham Jerônimo em tão alta estima, mas rejeitam o que ele fez, o que ele decidiu acerca do cânon. Jerônimo era uma autoridade sem paralelo em erudição da língua hebraica e grega, quando ele traduziu a Vulgata Latina, que ainda hoje é preferível no catolicismo romano. Mas parece irônico que os católicos aceitem a tradução de Jerônimo, mas não aceitem o cânon que Jerônimo considerava verdade, né? Então esse argumento não é prova cabal de que esses livros apócrifos merecem canonicidade. Então, se um católico pode citar o testemunho de pais, nós também podemos citar muitos pais e muito mais, se essa é a prova evidente de que esses livros merecem canonicidade. Nós citamos uma gama de pais que testemunham contra esses apócrifos e desmontamos o argumento católico em favor do seu cânon com esses livros apócrifos. Eu acho que respondemos esse argumento aí. Vamos para o outro argumento. Quarto argumento. A Igreja Antiga realizou concílios nos quais foram aceitos os apócrifos. Por exemplo, o Concílio de Roma em 382 d.C., o Concílio de Hipona em 393 d.C. e o Concílio de Cartago em 397 d.C. Vocês viram o argumento aí? Esses concílios aí são os concílios mais antigos em referência no que diz respeito ao cânon das Sagradas Escrituras. Então os católicos dizem, esses concílios são antigos, eles representam o que a igreja pensou acerca dos apócrifos. Então nada mais plausível e apropriado do que Trento, em 1546, declarar esses livros em concordância com a igreja antiga, que deu status canônicos a esses apócrifos. Então eles dizem que esses concílios são prova cabal de que os apócrifos sempre estiveram na receptividade da igreja com autoridade máxima e digna de fé e prática para a igreja. Então nós vamos responder esse argumento. Vamos considerar o seguinte, em resposta a esse argumento, vamos dizer algumas coisas. Esses concílios eles não podem servir de base para definir o cânon da Sagrada Escritura por várias razões. Vou listar aqui algumas. Primeiro, esses concílios não podem servir de base para o cânon católico com os apócrifos,
Porque não há coerência entre esses concílios acerca da lista canônica dos apócrifos. Por exemplo, em Roma 382, o concílio deixou Baruque de fora da lista canônica. Então, logo, se esses concílios defendem o cânon católico está errado quando tem Baruque em suas Bíblias hoje. Então, logo, não serve esse concílio. Depois, Hipona e Cartago foi quem definiram a canonicidade de Baruque e incluíram. Mas em 382 em Roma, Baruque ficou de fora. Então, se o fator canônico, lista de livros como os católicos têm hoje, são baseados nesse concílio, Roma, por exemplo, está contraditando o concílio de Trento, que recebeu esses livros como canônicos. Logo, esse argumento já começa a ser falho. Segundo, podemos considerar que esses concílios não foram concílios universais. Ora, mesmo as autoridades católicas, elas entendem que os concílios da igreja, para receberem dignidade e receberem aceitação, eles precisam, no mínimo, ter a atestação universal. E a verdade é que esses concílios, Roma, Hipona e Cartago, não receberam a atestação universal. Foram concílios meramente regionais. Aí que entra a ironia e a incoerência católica. Porque o católico, quando é para aprovar as doutrinas que eles têm, então eles consideram concílios regionais com status universal. Mas quando que é um concílio que vai contra a doutrina deles, então eles consideram esse concílio regional. Se o concílio é regional e não há um concílio universal, ou seja, toda a igreja não está presente, mas apenas uma igreja regional, então eles aceitam esse concílio regional com status universal para aprovar a doutrina que eles aprovaram posteriormente. Parece ironia, mas é isso. Mas a verdade é que esses concílios não eram universais, mas sim foram concílios regionais. A região da África, a região do lado do Império Romano, e só. E não foram concílios universais. Ou seja, enquanto que esse concílio aqui aceitou os apócrifos, existiam bispos e pais eclesiásticos de inúmeras denominações de outras regiões. Não denominações, era uma igreja única ainda na época, mas os pensamentos eram divergentes, Então, se esses pais aqui, esse concílio regional aqui aceitava esses apócrifos, outros pais em outras regiões rejeitavam-nos abertamente. Então, esses concílios não servem para aprovar o cânon católico como ele é hoje. Mas vamos considerar outra razão importante aqui, eu penso que é um fator determinante. Nós tivemos o concílio de Roma em 382, acerca dos apócrifos. Já teve a falha, deixou Baruque de lado. Depois os concílios de Hipona e Cartago decidiram por Baruque e os 7 livros que tem na Bíblia Católica hoje, bem como os acréscimos a Esther e a Daniel. Mas a pergunta é, esses concílios de Hipona e Cartago, eles têm alguma falha assim que nós podemos considerar que põe em xeque a sua credibilidade? E eu penso que sim. A verdade é que esses concílios de Hipona e Cartago, eles foram fortemente influenciados por uma pessoa, por uma personalidade, um personagem que não merecia autoridade no quesito de canonicidade da Bíblia. E essa pessoa é Agostinho. A verdade é que Agostinho influenciou fortemente a questão dos concílios de Hipona e Cartago. Hipona e Cartago eram cidades da África. Então, naquela ocasião, Agostinho era a personalidade. Até hoje nós admiramos Agostinho, E Agostinho, ele influenciou. E você certamente está dizendo, puxa vida, Agostinho, isso mesmo. Você já deve ter lido as Confissões de Agostinho, deve ter ficado apaixonado como que Agostinho entendeu bem e profundamente a doutrina da graça de Deus, certo? Mas Agostinho, nessa questão aí, ele errou muito, Então esses concílios foram fortemente influenciados por Agostinho, que não merece credibilidade no que diz respeito a decidir alguma coisa sobre o cânon por várias razões. Nós podemos dizer, por exemplo, que Agostinho desconsiderou o testemunho do seu contemporâneo, Jerônimo. Jerônimo rejeitava abertamente esses apócrifos, nunca escondeu de ninguém que rejeitava-os.
E Jerônimo era o maior erudito da época em questão de entender, foi ele que traduziu a Bíblia diretamente dos textos hebraicos antigos para a Vulgata, para o latim comum, para a Vulgata latina. E Agostinho desconsiderou os testemunhos de Jerônimo, Agostinho desconsiderou o testemunho de Orígenes do terceiro século, que era também um erudito em língua grega e hebraica, que tinha muito mais credibilidade do que Agostinho para decidir sobre tais questões acerca do cânon. Mas a Igreja Católica diz que esses concílios são um fator determinante acerca do cânon, quando na verdade autoridades muito melhores do que Agostinho decidiram contra esse cânon nessa questão. Comparado a Jerônimo e a Orígenes, Agostinho era um pigmeu, um nanico, ele não tinha autoridade nenhuma para determinar alguma coisa sobre o cânon. Isso é visto depois em seus escritos, que Agostinho não tinha a mente aberta e tinha entendimento para entender sobre o cânon. Por exemplo, mais tarde, no seu livro sobre a Cidade de Deus, Agostinho escreve que um dos fatores pelos quais esses livros deveriam ser aceitos, por exemplo, como no caso o livro dos Macabeus, ele diz que esses livros mostram e registram martírios de pessoas que tiveram coragem e fé e mortes gloriosas, sofrimentos majestosos, dignos de imitação. Ou seja, se isso é fator determinante para decidir sobre o cânon, como pensava Agostinho, nós poderíamos pegar, por exemplo, o História Eclesiástica de Eusébio, que tem uma seção de um livro chamado Livro dos Mártires, nos quais ele conta a história, o testemunho da morte de vários santos irmãos que morreram diante da perseguição dos carrascos romanos, debaixo do Império Romano. Então, se esse é o fator determinante, Agostinho e católicos romanos, vamos canonizar a História Eclesiástica de Eusébio, pelo menos a seção do livro que contém a história dos mártires, o Livro dos Mártires. Nós poderíamos também canonizar o nosso livro protestante, o Livro dos Mártires, do historiador John Foxe, da época da Reforma. John Foxe conta a história de inúmeros mártires que morreram pela causa da Reforma. Conta-nos a história dos mártires na Inglaterra, sob perseguição de Maria Tudor. Então vamos canonizar também esses livros. Outra, poderíamos ir a qualquer país no mundo muçulmano hoje, no Islã, registrar a perseguição, o testemunho de irmãos que estão morrendo pela fé, registrar como que foi, pegarmos informações e canonizar esse livro, porque afinal de contas esse livro menciona sofrimentos e testemunhos gloriosos de mártires pela causa de Cristo. E é evidente que isso não é um fator determinante. Teve mais testemunhos errados de Agostinho acerca do cânon que não convém citar aqui, mas a verdade é que esses concílios eles são falhos, eles são faltos de credibilidade por essas razões. Primeiro, não é universal, nem toda a igreja recebeu esses concílios como universal. Segundo, nem todos os livros deuterocanônicos que os católicos têm hoje estão listados entre os livros. Como eu disse, por exemplo, Baruch ficou fora em Roma em 382, depois somente foi acrescentado. E terceiro, Agostinho foi quem influenciou muito esses concílios acerca dos deuterocanônicos, dos que nós consideramos apócrifos, e não merece credibilidade. Agostinho influenciou fortemente esses concílios, desprezando assim autoridades muito maior que ele, como por exemplo Orígenes no terceiro século e Jerônimo, que era contemporâneo seu. Então está respondido esse argumento aí. Tem mais argumentos católicos acerca do cânon. Eu não vou responder mais porque os outros argumentos eles não merecem nem resposta, são argumentos praticamente bobos. Acredito que o primeiro que eu respondi acerca do cânon alexandrino, a falácia católica, no outro vídeo você pode acompanhar. O segundo acerca das citações, das alusões no Novo Testamento. O terceiro, acerca do testemunho dos pais da igreja, também respondemos agora nesse vídeo. E esse último agora, esse quarto argumento, acerca dos concílios antigos terem aceitado esses livros. Eu penso que nossa resposta cabe apenas a esses quatro argumentos. E aqui eu encerro essa série, depois eu vou falar num vídeo posterior o verdadeiro status canônicos, por que esses apócrifos eles não passam
no verdadeiro teste de canonicidade. Então você que está assistindo esse vídeo, assista ao próximo vídeo, que esse vídeo é importante para essa série.